Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 7 de novembro de 2023. O tema que estudaremos na nossa lição será Espera e Missão. O texto que serve como base para o nosso estudo hoje encontra-se especificamente em Atos capítulo 1, verso 8, que diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Antes de nós podermos nos aprofundar um pouco mais aqui no estudo de hoje, eu quero desafiá-lo a orar junto comigo. Pai do céu, muito obrigado pela pessoa do Espírito Santo, que está à nossa disposição, pronto para nos dirigir em missão. Pedimos que ele possa, nesse momento, trabalhar no nosso coração, assim como esteve inspirando Lucas a escrever no livro de Atos as palavras que lemos ainda há pouco. Nos ajude a entendermos aquilo que é o teu propósito para nós, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Pois bem, quando olhamos para Lucas capítulo 24, que é o capítulo que estamos tendo a oportunidade de poder estudar durante essa semana, nós percebemos que exatamente antes da ascensão de Cristo Jesus ao céu, Cristo Jesus deu algumas informações fundamentais para os apóstolos. Só para você poder se lembrar e se contextualizar, Judas já havia tirado a própria vida completamente desnorteado depois de ter entregado Cristo Jesus à morte. Não era capaz de ver Jesus sendo crucificado como desdobramento da sua traição. Os demais discípulos tinham passado aqueles dias que se sucederam à crucificação de Jesus, perdidos e ao mesmo tempo trancados dentro do cenáculo, com medo de também serem presos e passarem pela mesma experiência que Cristo Jesus. Cristo Jesus ressuscitou, apareceu às mulheres foram, deram um recado a Pedro e aos demais apóstolos, mas eles não acreditaram. Pedro ainda foi até o sepulcro, juntamente com João. Viu ali a mortalha que estava dobrada no local onde o corpo havia sido colocado. Mas ele não creu, nem mesmo João e os demais. No mesmo dia, agora ainda na parte da tarde, enquanto alguns discípulos seguiam na direção de Emaús, Cleopas e o seu amigo têm a oportunidade de poder se encontrar com Cristo ressuscitado, que conversa com eles, desdobra aquilo que estava escrito a respeito dele, tanto nos Salmos, nos Profetas, no Antigo Testamento. E quando eles estão assentados à mesa, Jesus Cristo vai dar graças pelo alimento, e eles percebem que é Jesus, e Jesus diz a eles: voltem a Jerusalém e contem aos meus discípulos que eu ressuscitei. Eles voltam, dão a notícia, ainda assim os discípulos não creem. E então o próprio Cristo ressuscitado aparece no meio deles e vai lançar-lhes em rosto o fato de terem sido incrédulos em relação à ressurreição. A partir daí, um período de mais ou menos 40 dias vai se seguir, onde Jesus Cristo aparece várias vezes a várias pessoas. O apóstolo Paulo, por exemplo, na sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta, ele vai mencionar que Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, ele chegou inclusive a aparecer especificamente a Pedro, depois apareceu especificamente a Tiago, seu irmão, que depois acabou se tornando pastor da igreja de Jerusalém, e Tiago não acreditava em Jesus antes da sua morte e ressurreição. Enfim, existe um período em que Cristo vai aparecer para eles várias vezes, explicando-lhes a natureza do reino. Atos capítulo 1 vai mencionar exatamente isso. Até que chega um momento em que Jesus vai dizer: olha, eu estou voltando ao céu. Os discípulos ainda estão preocupados com uma série de coisas. Inclusive um deles chega a dizer: será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus tinha passado 40 dias explicando a natureza do reino, e eles ainda achavam que Jesus ia se sentar no trono de Davi, especificamente em Jerusalém, depois da ressurreição. Jesus vai dizer: não vos compete a preocupação com os tempos e as estações que o Pai reservou para si mesmo. Mas vão para Jerusalém e esperem até que do alto sejais revestidos de poder. E aí vem o texto que nós lemos hoje. E receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, o que Cristo está dizendo é que eles teriam uma missão a cumprir, que começaria
em Jerusalém, Judéia, o entorno, Samaria, um pouco mais distante, e até os confins da terra, em todos os lugares onde existem pessoas. Mas para que eles pudessem passar por esse processo todo, eles precisavam da orientação do Espírito Santo. O que acabou acontecendo no dia do Pentecoste. Mas esse período em que, especificamente, desde a ressurreição de Jesus, ou melhor, desde a ascensão de Jesus ao céu, até o Pentecoste, que foi quando o Espírito Santo chegou, passou-se um período de 10 dias. Nesses 10 dias, o texto bíblico vai dizer que eles estavam constantemente no templo adorando a Deus, mas que ao mesmo tempo estavam lá no cenáculo, e no cenáculo eles oravam, clamavam a Deus, pediam por sabedoria dos céus, porque agora eles entendiam. Eles tinham uma missão, mas não eram capazes de cumprir essa missão sem a orientação do Espírito Santo. E com esse foco em mente, clamando ao Pai pelo Espírito Santo, porque eles queriam cumprir a missão de acordo com aquilo que era a ordem de Jesus, essa motivação fez com que eles se unissem até o dia em que Cristo Jesus foi preso. Eles ainda estavam discutindo sobre qual deles ia ser o maior. Agora, eles estavam unidos em oração, porque eles tinham uma missão que os uniu. E eles não eram capazes de cumprir essa missão. Então, agora, juntos, eles clamavam o Espírito Santo para que o Espírito pudesse dirigi-los nessa missão. Eles queriam alcançar o mundo todo. Não sabiam como. Dependiam de Deus. E nessa dependência de Deus e no espírito de unidade de uns para com os outros, eles se colocaram em condições de serem usados pelo Espírito Santo do Senhor. Eu tenho visto no decorrer do meu ministério muitas pessoas que fazem vigílias, períodos longos de jejum, oração, dizendo, nós precisamos do batismo do Espírito Santo. A grande pergunta que eu sempre faço é, para que vocês querem o batismo do Espírito Santo? Para que vocês querem ser revestidos do Espírito Santo? Para poder dizer, eu tenho o Espírito Santo? Ou para se colocar numa situação em que você vai conseguir fazer o que Deus espera que você faça, dirigido pelo Espírito Santo. Porque você entende que tem uma missão que deve ser cumprida, essa missão é de Deus, e Deus, através do Espírito Santo, vai te usar para desenvolver a tua parte na missão, dentro da missão de Deus. Você tem essa motivação? Portanto, o nosso guia de estudos hoje vai trabalhar a ideia de que a mesma motivação que nós devemos ter para buscar o Espírito Santo, nós devemos ter também para entender por que precisamos dessa dotação especial do Espírito Santo. É para o cumprimento da missão. É para isso que o Espírito Santo de Deus virá. É para fazer com que nós tenhamos a oportunidade de ser o que os apóstolos foram. Luzes a levar o conhecimento de Cristo Jesus para todas as pessoas da sua geração. Não é à toa que quando pensamos naquilo que é o nosso maior objetivo nesse mundo, é levar a mensagem do advento a todo mundo na minha geração. É nessa geração. Não vamos esperar que outra geração se levante para poder fazer isso. No poder do Espírito Santo nós podemos. Desde que a missão seja prioritária na nossa vida. Eu gostaria de orar pedindo ao Espírito Santo para que nos capacitasse para essa grandiosa obra. Ao mesmo tempo, quero colocar diante do Senhor cada pedido que vocês têm enviado aqui para o nosso canal. Continue a enviar, nós vamos orar por isso, mas eu quero desafiá-lo a orar comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos de que o teu Espírito deseja tomar posse de cada um de nós. Mas às vezes, Pai, nós percebemos que nós não temos o foco certo. Não temos a emergência da missão diante dos nossos olhos. Nos ajude a buscar pela presença do Espírito Santo, pela plenitude do Espírito Santo, para cumprirmos a missão. Colocamos também diante do Senhor cada pedido que foi aqui mencionado na nossa comunidade de oração e, ao mesmo tempo, aqueles que ficaram no coração dos seus filhos. Te pedimos que o Senhor responda a cada um de acordo com a tua vontade, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, amanhã será quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023, e o tema que estudaremos será A Quem Crucificaram? Eu estudo a lição, e você?